Olá, eu sou o pastor Alex Santos e você está assistindo mais um Primícias do Coração. Hoje eu quero meditar com você uma palavra que está em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Algo que eu gostaria de compartilhar com você é para que nós soubéssemos que Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos e Deus é um Deus de continuidade. Talvez a nossa maior dificuldade é entender ou conseguir lidar com as fases dentro do processo de Deus. Mas, olha comigo, Deus, quando criou a terra, ela era uma base, um lugar, um ambiente onde Deus ainda ia formatá-la. Deus ainda iria transformar a terra segundo a sua vontade, o seu desejo, o seu propósito. A terra era só terra. A terra, quando Deus criou, ela era sem forma e vazia. Era só um lugar vazio, um espaço vazio. O que nós precisamos entender é que esse Deus de processos, um Deus de continuidade, ele tem as fases que vai, a partir do momento que ele vai dando um startando esse propósito dele, ele vai começando a preencher os lugares vazios. E quando Deus começa a preencher os lugares vazios, vai dando forma àquela criação que ele fez. Então, quando Deus criou a terra, era só uma criação, da mesma maneira que o homem. Quando Deus criou o homem era só uma criação. É por isso que todo homem que ainda não aceitou, que não recebeu Jesus como seu Salvador, como um suficiente Salvador, como todo aquele que ainda não reconheceu Jesus Cristo como o unigênito de Deus, é uma criação de Deus. Mas todo aquele que entende e que recebe o próprio primogênito de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, ele o recebe, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai, que é o agente de Deus na terra, ele vai operando em nós de maneira transformadora. Amém? O que eu quero dizer para você? Você não se torna aquilo que é o propósito inicial de Gênesis capítulo 1, de Gênesis do início, que é o homem à imagem e semelhança de Deus. Isso não se dá de uma maneira imediata, é um processo. Deus é um Deus de processo. Tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, tudo aquilo que você entendeu, que Deus falou ao seu coração, se você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus, você tem que entender que Deus é um Deus de processo. Esse processo precisa ser desenvolvido, ele precisa ser startado, ele precisa ter um começo, ele precisa ter um início. Por que eu estou falando nisso? Porque uma caminhada com Deus, a caminhada ela é transformadora, mas a transformação ela precisa passar pelo processo do tempo. José, quando recebeu uma palavra de Deus, ele teve que passar por um processo de tempo, onde neste processo consistia, ele tinha várias fases. José passou pela cisterna, José passou pela casa de Potifar, José passou pela cadeia, José teve várias fases e muitas outras, alguns detalhes. Deus é um Deus de processos e Deus é um Deus de detalhes. Então, de que maneira nós podemos cooperar com isso? Irmãos, querido, quando você entende que Deus tem algo para você,
A melhor maneira de você cooperar com Deus é se submetendo à vontade de Deus. Ah, mas eu não entendi ainda o que Deus tem para a minha vida. Não tem problema. Comece pela palavra. Comece pela palavra. Se submeta à palavra de Deus e a própria palavra vai conduzir você ao propósito de Deus na sua vida. A palavra, ela tem esse encargo. A palavra, ela consegue nos conduzir ao propósito do Pai. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo aí nesse vídeo, todos nós, todo homem, toda mulher, toda a criação, toda a humanidade carrega dentro de si um propósito, um encargo. Todos nasceram para um propósito. Talvez você ainda não saiba a sua chamada vocacional. Talvez você ainda não saiba como você vai cooperar, como você vai colaborar, onde você vai se alocar no corpo onde Cristo é o cabeça. Talvez você não saiba ainda alguns detalhes, algumas coisas importantes. Mas eu quero dizer para você, procure, busque a vontade de Deus para a sua vida pela palavra. A palavra, ela é um início para nós, e a própria palavra, ela vai conduzir a você a um caminho que vai centralizar você na vontade do Senhor. Amém? E na vontade do Senhor, você vai entender a sua chamada vocacional, você vai entender o sentido da vida, você vai entender muitas coisas que você passou, muitas coisas que você talvez esteja passando, muitas coisas que você teve que enfrentar, que você teve que lidar, você vai entender. Algumas coisas ganharão sentido quando você começa a se aproximar da vontade de Deus. Amém? Deus é um Deus de processos. Amém? Ele já criou, Ele nos criou. Agora o próximo passo, a fase é: Deus está nos dando forma. Nós estamos ganhando a forma do Cristo, o próprio Filho de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.